Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos. Esta é a sexta aula da disciplina Ecologia Evolutiva 1 da Universidade Federal de Alfenas, do curso de Ciências Biológicas, ênfase bacharelado. Então, até agora, estávamos falando sobre a estrutura e a dinâmica de uma população pontual. Mas se a gente quiser agora entender sobre várias populações de uma mesma espécie ao longo de uma paisagem, se a gente quiser ampliar a escala geográfica do estudo, o que a gente faz? Se a gente está interessado agora em várias populações numa escala geográfica mais ampla, a gente passa a querer estudar metapopulação. Então, o que é metapopulação? Levin, em 1970, define metapopulação assim. Seriam populações espacialmente isoladas, então elas estão isoladas no espaço, só que elas estão ligadas ainda. Ligadas como? Por uma troca de indivíduos entre elas. Então, são populações da mesma espécie, que elas estão isoladas, mas ligadas pelo fluxo de indivíduos entre elas. Outra definição também dele seria uma população de populações, ou seja, um grupo de várias populações locais ligadas pela imigração e pela emigração. Então a gente pode, nessa figura aí, ilustrar um pouquinho o que ele fala. Então, um grupo de populações associado por migrações. Tá? Então nós temos aí 3 círculos verdes. Esse círculo amarelo, no conjunto desses 3 círculos verdes, seria uma paisagem, seria a metapopulação. Tá? Esses 3 círculos verdes claros seriam cada círculo uma população, e então teriam essa imigração. E a imigração seria indivíduos que estão chegando, indivíduos que estão saindo desse conjunto, e as setas entre os conjuntos verdes, as populações locais, seriam indicando troca de indivíduos. Tá? Então vamos, um exemplo mais real seria o lince ibérico. Esse é o mapa da Península Ibérica. Então, cada mancha verde que você está vendo aí, uma população isolada dessa espécie de lince. E eu fiz essa separação arbitrária só como forma didática. Não sei se é verdade que são 3 metapopulações, mas eu fiz como se fossem 3 grupos de populações. Então teriam 3 metapopulações. Uma em preto, uma em vermelho e outra em azul. Então cada mancha verde seria uma das populações. E daí? Pegando uma das metas populações, aí ó, seria a população 3, a gente podia ver um detalhe maior aí de cada população, perdia uma população. As setas vermelhas estão indicando movimentação dos indivíduos entre essas populações e a direção também, da onde os indivíduos vêm e para onde os indivíduos vão. Então, para cada mancha, você tem, pode ser que vá e volte, pode ser que só vá. Então, existe movimentação entre manchas verdes, ou seja, entre populações, dentro dessa metapopulação azul. Mas não existe movimentação entre as 3 metapopulações. Então, não existe movimentação entre as metapopulações. Então, a metapopulação é um grupo, um conjunto de populações da mesma espécie que estão ligadas ou estão associadas pela movimentação dos seus indivíduos. Mas cuidado! Se 2 manchas ou 2 populações que aparentemente estão isoladas, estão espacialmente, elas estão segregadas, mas se elas tiverem uma taxa de migração, uma taxa de troca de indivíduos muito alta, alta o suficiente para a dinâmica das 2 populações estarem se influenciando diretamente, então, apesar de elas estarem separadas espacialmente, elas podem ser consideradas como uma única população. Agora eu quero definir para vocês quais são as 3 características básicas que precisa ter para se caracterizar uma metapopulação. Primeiro, os indivíduos da população, os indivíduos daquela espécie, têm que estar organizados em manchas. Então é uma mancha fácil de detectar. Por que essas manchas? Porque elas vão estar ocorrendo em alguns sítios que são favoráveis e não estão ocorrendo nos sítios que não são favoráveis. Segunda característica básica: cada conjunto de população tem que ter uma chance
de extinguir, então acabar com todos os indivíduos daquela espécie naquela mancha, e ter chance de ser recolonizado. Aquela mancha, mesmo se perdeu todos os indivíduos durante um tempo, vai ficar durante um tempo sem alguns indivíduos, mas ela pode ser recolonizada depois. E terceira característica básica, a dinâmica de cada população deve ser independente. Então, a população de uma mancha não pode influenciar tanto na população de outra mancha, senão elas viram uma mancha única, uma população única. Por exemplo, as populações não devem ser sincrônicas. O que seria população sincrônica? Uma dinâmica das populações sincrônicas. Então tem um gráfico aí mostrando no eixo X o tempo em semanas e o eixo Y a quantidade de indivíduos em logaritmo natural. Mas é só mostrando o número de indivíduos de mariposas coletados ao longo do tempo em diferentes locais. Cada curva, aí, cada símbolo aparecendo no gráfico, seria um local diferente em que foram coletadas as mariposas. Então existem, de uma mesma espécie, tá? Uma espécie de mariposa. Então existem populações aí que são sincrônicas, como essas que eu estou mostrando no círculo vermelho, ou seja, as populações, quando uma população sobe, a outra população sobe junto, quando ela desce junto. Se você seguir essas duas populações que estão mostradas em vermelho, você percebe que mesmo que elas estejam com número de indivíduos diferentes, a dinâmica das populações, o padrão de aumento e diminuição na mesma época são bem parecidos, né? Já as populações que estão com o círculo azul, elas são bem diferentes, a dinâmica delas são bem diferentes. Quando uma sobe, a outra está descendo, depois sobe de novo, e aí, então elas não têm essa sincronia, nem tem chance de elas serem a mesma população. Fazer vocês entenderem melhor a metapopulação. Então aqui tem os 3 círculos verdes claros, seriam os sítios favoráveis para aquela espécie, para indivíduos daquela espécie. E entre os círculos verdes não teria indivíduo, teria um verde escuro aí. Então onde tem verde escuro, seriam os sítios não favoráveis. Então a metapopulação tem que ter indivíduos em manchas e essas manchas de sítios favoráveis para aqueles indivíduos da população. Então a gente está na metapopulação, 2 populações, né? Então são 2 locais de círculos verdes aí, e um sítio favorável, que tem o círculo verde aí, mas não está preenchido, não preenchido. Então tem 3 sítios favoráveis, apenas 2 estão preenchidos. E o círculo do meio, ele tem indivíduos migrando para o círculo de baixo. Então eles estão começando a ter a colonização. Vai colonizar aquele sítio favorável onde não tinha indivíduo nenhum. Depois se estabelece uma troca de indivíduos entre as 2 populações de círculo verde claro das pontas, tá? Onde está apontado aí com a seta vermelha. Por algum motivo, perde-se indivíduo entre onde está apontado pelas setas vermelhas aí. Só tem agora troca de indivíduos nas manchas que tem seta branca. E aí, por isso, acaba se extinguindo localmente aquele sítio favorável do canto superior direito, onde está o círculo vermelho. Tá? Então tem uma extinção local. Então cada mancha tem que ter uma chance de extinção e de recolonização também. Até agora, nós estávamos falando sobre os modelos de crescimento populacional, vários modelos que a gente falou, e eles vão diferir, vão ser diferentes em várias abordagens ou vários pré-requisitos. Que pré-requisitos ou abordagens são esses? Bom, primeiro a gente falou de modelos que têm seus recursos ilimitados, né? Seria, por exemplo, o modelo de crescimento exponencial, ele não considera a limitação de recurso, e tem aqueles modelos que consideram a limitação de recurso, que seria o modelo de crescimento logístico, onde existe uma capacidade de suporte do ambiente, existe uma quantidade máxima de indivíduos que cabe naquele ambiente. Alguns modelos pressupõem que as populações são homogêneas, ou seja, qualquer indivíduo tem a mesma chance de produzir filhotes, produzir prole e morrer. Já alguns outros modelos, como a tabela de vida e as matrizes, já
pressupõe que indivíduos de classes diferentes têm chances de mortalidade, chances de produzir uma prole diferente. Então, eles consideram essa chance de maneira diferenciada. Só que todos esses modelos, independente do pressuposto que eu falei, eles vão ter uma coisa em comum. Eles estão descrevendo populações que são fechadas. O que são populações fechadas? São aquelas populações que não recebem nem liberam indivíduos. Então, não há imigração e não há imigração. O número de indivíduos da população ao longo do tempo só é controlado pela natalidade e pela mortalidade. Para todos esses modelos que a gente viu até agora, a gente assume que os indivíduos não se movimentam entre as populações. Então, basicamente, a gente estava descrevendo uma única população. Então, a gente aqui, na aula de metapopulação, a gente vai levar em consideração que os indivíduos se movimentam. Então, a gente não está mais considerando as populações como populações fechadas. Então, é o primeiro modelo que leva em consideração a movimentação entre sítios. Qual é a importância de levar em consideração a movimentação dos indivíduos? É super importante porque a gente quer medir como, ou quanto tempo, ou qual a chance dessas populações persistirem ao longo do tempo. Qual é a chance da sobrevivência, entre aspas, dessas populações. Então a gente chama esses modelos de crescimento populacional de populações abertas, populações que levam em consideração a movimentação dos indivíduos. Só que a gente, para estudar metapopulação, a gente precisa ter duas mudanças na nossa mente, duas mudanças no contexto que a gente estava vendo nos modelos populacionais anteriores. Então a gente tem que mudar um pouquinho o tamanho populacional, o jeito que a gente pensa tamanho populacional, e a gente tem que mudar um pouquinho o jeito que a gente estava vendo escala espacial. Mudar em que sentido? Agora, a gente não quer mais saber quantos indivíduos vai ter uma população, como a gente estava querendo saber nos modelos anteriores. Então, nos modelos de crescimento exponencial, tanto o exponencial normal quanto o de tabela de vida e o de matrizes, que são modelos exponenciais, quanto aqueles modelos de crescimento logístico, todos esses modelos, eles queriam saber como que o número de indivíduos ia se modificando ao longo do tempo. Então a gente pegava a população tinha vários indivíduos e a gente queria saber se esses indivíduos no final iam diminuir, né? Então a população ia decrescer, se esse número de indivíduos ia aumentar, então a população ia crescer, ou esse número de indivíduos ia se manter o mesmo depois de um tempo, ou seja, se a população ia se manter estável. Agora não, a gente não quer saber prever o número de indivíduos ao longo do tempo. A gente está mais preocupado com o número de populações dentro daquela população e principalmente se essa metapopulação como um todo ela vai se manter ao longo do tempo. Se todas as populações lá dentro da metapopulação se extinguir, todas as populações dentro da metapopulação desaparecerem, aquela metapopulação vai sumir, vai se extinguir. Agora, se ao longo do tempo a metapopulação mantiver algumas das populações, a metapopulação não vai se extinguir, ela vai persistir ao longo do tempo. Então, isso que agora é que a gente quer saber em modelos de metapopulação. A gente quer prever a persistência das populações dentro da metapopulação. Então, a gente não vai mais querer saber se a população é pequena ou grande, ou seja, se a população tem poucos ou se tem muitos indivíduos. A gente não quer mais saber se a população vai flutuar ou se a população se mantém constante. A gente quer saber uma única coisa: a metapopulação persiste ou a metapopulação se extingue? A outra mudança que a gente tem que fazer é a mudança sobre a escala espacial. Como eu estava comentando, os modelos anteriores eles estão focados numa única população só. A gente está chamando aqui de população local. Então é uma escala local. A gente quer saber aquela população que a gente está vendo. Agora a gente está aumentando a escala.
em vez de a gente focar localmente, a gente está focando regionalmente. Então a gente está parando de olhar apenas para uma população e agora está olhando para várias populações desta mesma espécie. Então tem uma espécie, essa espécie ocorre numa área grande. Então dentro dessa área grande, a gente vai pegar um pedacinho e vai ver que tem várias populações. E a gente quer saber o destino dessas várias populações, primeiro, se ela é ou não metapopulação, e qual é o destino provável do conjunto dessas populações depois de um determinado tempo. Vamos prever se ela vai se extinguir? Nossa, então o que está fazendo com que a gente acredite que ela vá se extinguir? Essa característica, temos que mexer aí, manejar aí, consertar para melhorar, aumentar a chance de conservação ou de persistência dessa metapopulação, consequentemente, persistência daquela espécie naquele local. Então agora a escala espacial mais adequada é a regional, escala espacial regional ou a escala espacial de paisagem. Vai levar em consideração vários locais favoráveis, vários sítios favoráveis, e eles estão conectados. O que significa conectados? Troca indivíduos entre eles. A espécie que está interessada a gente, eles estão conectados. Então a gente, nessa escala espacial, a persistência de uma população não é mais o foco. A gente não está interessado em uma população. A gente quer saber ou quer descrever quanto ou qual a fração de todos aqueles sítios favoráveis que vão ser ocupados pela espécie, pelas populações da mesma espécie que está estudando, ou a chance daquela metapopulação resistir ou persistir ao longo do tempo. Então a gente pode, com isso, ter uma definição da ênfase a uma definição importante aqui. A distinção entre a extinção local e a extinção regional. Então, qual é a diferença? Quando a gente está falando de extinção local, isso quer dizer que uma única população vai sumir, uma única população vai se extinguir. Então, tem um sítio favorável, por alguma razão, todos os indivíduos da espécie que a gente está estudando ou está interessado some. Então, a gente declara que houve uma extinção naquele sítio, houve uma extinção local. Agora, quando várias populações, vários sítios favoráveis que tinham indivíduos daquela espécie, todos os indivíduos somem ao longo do tempo, eles vão desaparecendo, ou abruptamente, ou gradativamente, não importa, quando todos somem, então são várias populações que sumiram, então a gente está falando de uma extinção regional. Agora, mesmo se as populações que a gente está estudando não forem conectadas, então, mesmo se uma população estiver isolada de outra população, sempre o risco de extinção regional é menor do que o risco de extinção local. Claro, para ter extinção local, basta uma população sumir. Para ter extinção regional, tem que todas as populações daquele local sumir. Então a chance de uma população sumir é bem maior do que todas ao mesmo tempo sumirem. Bom, começa um pouco aí os modelos, as formulinhas, mas não se preocupem que isso é bem fácil. Então, a gente pode definir o P minúsculo e o E. Nada mais é do que a probabilidade da extinção local, de extinguir uma população, um sítio favorável, sumir todos os indivíduos dali. Tá. Existem então dois valores para essa probabilidade. Ou a persistência é certa, então a gente vai chamar de a probabilidade de extinção local é zero, então não tem probabilidade de extinguir, então é zero, a persistência é certa, todos os indivíduos vão persistir ali, a população vai persistir. Ou a probabilidade de extinção local vai ser 1, então é 100% de chance de sumir todos os indivíduos daquela espécie ali. Então se a gente pegar uma população e calcular a probabilidade de extinção local, e se essa probabilidade for 0,7, o que isso significa? Bom, significa que existe 70% de chance, a gente joga a casa decimal para a direita, né? Multiplica por 100. Então existe
70% de chance daquela população local se extinguir dentro de um ano. Se a gente inverter, se existe 70% de extinção, de chance de extinção, vai existir então 30% de chance da população continuar naquele local, da população persistir. Então a gente faz lá o 1 menos PE. Então, qual é a probabilidade da população persistir em 2 anos? É a probabilidade de persistir no primeiro ano vezes a probabilidade de persistir no segundo ano. Então tá lá, o P maiúsculo, que é a probabilidade de persistência, 2, quer dizer, a persistência depois de 2 anos, é igual à chance de persistir no ano versus a chance de persistir, que é 1 menos PE, vezes a chance de persistir no segundo ano, que é 1 menos PE de novo. Então a fórmula fica isso. Então a chance de persistência, em quantos anos você quiser, seria o 1 menos PE elevado ao número de anos que te interessa. Tá? Seria isso aí. Ó. O P, chance de persistência N, por N anos, é igual a 1 menos PE elevado a N. Então vamos botar números aí. Se a chance de extinção local é 70%, é 0,7. E a gente quer saber o que vai acontecer com essa população daqui a 5 anos. Então a gente quer saber, que é o N igual a 5, a gente quer saber então o P maiúsculo 5, ou seja, a probabilidade de persistência em 5 anos. Qual é? Então seria o 1 menos PE, que seria a chance de persistência, de extinção local, então 1 menos 0,7, elevado a 5. Então a chance seria muito pequena, 0,002. Se a gente botar 2 casas decimais para lá, seria 0,2%. Então a probabilidade, uma população que tenha a chance de extinção local de 70%, a chance dela persistir em 5 anos é muito, muito baixa. Então, em 5 anos, a chance de ter alguma coisa ali é 0,2%. Tá? É isso aí que eu falei. Você vai ver 30% de chance da população persistir em um ano, em 5 anos é só de 0,2%. Agora, aquilo a gente estava falando de uma população local. Tá? Agora vamos ver o que acontece quando a gente está tratando de mais de uma população. Vamos botar aí 2 populações ou mais de uma população, todas com a mesma chance de extinguir que a gente estava tratando anteriormente. 70% de chance de extinção local para cada uma das populações. Qual a chance de persistência regional aí? A gente estava falando de persistência local, agora a gente está falando de persistência regional. Qual é a chance? Qual é a chance de pelo menos uma dessas populações persistir? Então, já tem outra fórmula. Então, aqui é P2 é a probabilidade de persistência regional de 2 populações. Então, é 1 menos a probabilidade de extinção de uma população vezes a probabilidade de extinção da outra população. Então, resumindo matematicamente, é igual P2 é igual a 1 menos PE elevado a 2. A probabilidade de persistência regional de tantas populações é igual a 1 menos chance de extinção local elevado ao número de populações que você está interessado. Então, se tem 10 populações e todas as 10 populações têm uma chance alta de extinção, mesmo com a chance alta de extinção, que é 70%, ficaria assim, ó, P10, né? Então, probabilidade de persistência de uma metapopulação com 10 populações é igual a 1 menos 0,7 elevado a 10. Essa conta aí dá 0,97. Então, com 10 populações, existe 97% de chance de pelo menos uma das populações, uma das 10 populações, persistir. Então, quanto mais populações dentro de uma metapopulação, maior o Px. O que é isso? Maior a chance de persistência da metapopulação. Maior a chance de pelo menos uma das populações sobreviver. Então, mesmo se algumas populações locais se extinguirem,
a chance de todas as populações, ou conjunto de populações, persistir ao longo do tempo, aumenta. Outra coisa importante é que nem todas as populações de uma espécie vão estar nos hábitats favoráveis. Aquelas que vão estar em hábito favorável vão estar num lugar ótimo, né? Vamos dizer assim. Então, se ela está num lugar ótimo, ela vai estar com uma eficiência maior. Ela vai estar com uma alta produção de sementes ou alta produção de filhotes e vão ter potenciais migrantes. Então, aqueles filhotes, aquele excedente de população que ele está produzindo, geralmente podem virar migrantes, podem ir colonizar ou participar de populações em outras manchas favoráveis. Uma distinção importante que a gente tem que fazer aqui também em metapopulação é em relação se a população é uma população fonte, se aquela mancha favorável é uma população fonte, ou se aquela mancha favorável seria uma população dreno. Qual é a diferença entre essas duas coisas, essas duas populações? Uma população fonte é que ali naquele habitat é bem favorável, então ela tem, a população ali, ela tem uma mortalidade baixa e uma natalidade alta, então significa que produz muitos indivíduos, né? Então nasce bastante indivíduos, ela come bem, os indivíduos comem bem, se alimentam bem, então tá num habitat favorável. Então ela tem um excedente de prole, né? Excedente de indivíduos, e acabam que esses jovens acabam dispersando para outras áreas. Então é uma população fonte de indivíduos, tá? É aquela população de onde os indivíduos são produzidos para, às vezes, colonizar uma possível extinção local. E, no caso contrário, é uma população dreno, aquela população que não está no habitat legal ou, naquele momento, o habitat não está bom, por algum fator externo, aquela população tem uma mortalidade maior do que a natalidade, por exemplo. Então, ela não produz indivíduos suficientes para se manter, então ela acaba recebendo indivíduos que vêm de outras populações. Tá? Então ela drena indivíduos para dentro daquela população. Então ela vai depender de imigrantes. Então seria no meio a população fonte, onde ela está mandando indivíduos unilateralmente, então só ela está mandando, ela também não está recebendo, a gente vê isso pela direção das setas, para todas essas 5 populações ali, onde está escrito SYNC, que seria dreno. Ok, vamos ver um pouco da modelagem, mas uma pincelada bem grande. A gente agora quer saber o número de sítios que são ocupados, o número de sítios favoráveis que estão ocupados por uma população no futuro. Então, esse número de sítios que vão ser ocupados, ele é uma função da quantidade de sítios, ou do número de sítios que já estão ocupados, de sítios favoráveis, e quanto tem de potencial para colonizar vários outros sítios, ou novos sítios. Tá? Então a gente tem quanto já ocupou e qual o potencial de ocupar novos para aumentar a quantidade de populações colonizadas. A gente vai ter, resumindo, a presença de sítios vagos, sítios favoráveis vago, vai ter uma taxa de colonização, ou seja, esses sítios que estão vagos podem ser colonizados ou recolonizados, tá? Então eles podem receber novos indivíduos e eles estabelecerem uma população nova ali, que a gente não tinha, e tem que ter uma probabilidade de extinção também. Alguns sítios vão, por algum motivo, num ano específico, numa década, num período de tempo, vai ter uma probabilidade deles sumir ali, de todos os indivíduos locais, todos os indivíduos somem ou morrem, tá? Ou saem ou morrem. Então, tem uma probabilidade de extinção naquele sítio favorável. Então, a gente pode dizer que os atributos críticos de uma metapopulação eles vão ser estimados, vão ser medidos ou estimados por poucas medidas, que são essas aqui, ó, essas 4 medidas ali. O PT, tá? O P maiúsculo e o T minúsculo, que seria o número de locais que vão ser ocupados em um determinado tempo. O VT, que é o número de sítios vagos, então por isso o V. O C minúsculo, que é a taxa de colonização, e o X, que seria a taxa de extinção do determinado lugar. Então
Então, o número de sítios vagos vai variar de 0, então não tem, é uma metapopulação que houve extinção local, tá? Até todos, ou 100%, está ocupado. Todos os sítios favoráveis estão ocupados, então a metapopulação está 100% ocupada, então a metapopulação ou a paisagem vai estar, como a gente diz, saturada. Ela vai estar plenamente preenchida. Então, um dos melhores, vamos dizer assim, exemplos de estrutura metapopulação também é em borboleta, é a borboleta da espécie, essa espécie aí, Melitia cincha, que o Hansky, um dos maiores estudiosos de metapopulação, então quem se interessar pelo tema pode começar procurando artigos do Hansky. Ele fez um estudo de metapopulação nessa borboleta aí e a gente vai ver com calma. Que borboleta é? Essa borboleta aí, Melitia cincha, tá? Então esse é o aspecto do adulto, aspecto da larva aí. O estudo foi sobre o quê? Então tem populações dessa espécie, elas são comuns na Finlândia, especificamente em campos isolados dessa ilha, Åland, na Finlândia, para ilustrar aí a ilha e um esquema mais específico da amostragem, na verdade, à esquerda, o gráfico A é a ilha, tá, o contorno da ilha, e lá dentro tem manchas pretas e manchas cinza. Então eles trabalharam com 65 manchas, que elas variavam de 0,2 hectares a 0,7 hectares. Figura A, à esquerda, vai mostrar as manchas reais e no gráfico B ele vai dar uma simplificada um pouco nas manchas, ou seja, não vai estar exposto o formato dessas manchas, e sim o tamanho, né, a área e a localização. E também se as manchas são pretas ou cinza, ou se elas são escuras, são de alta qualidade. Cinza já baixou um pouquinho a qualidade. O que ele encontrou? Que esses fragmentos eles vão manter pequenas populações da borboleta, pequenas populações locais, então cada fragmento lá da ilha, cada sítio favorável, ela vai ter menos de 400 indivíduos, então são populações pequenas. E com populações pequenas, né, então menos de 400, mesmo aquelas maiores, vamos dizer assim, que chega próximo de 400, elas têm um risco de extinção alto por causa dessa população pequena. Por que tem um risco de extinção alto? Porque nesses locais a variação ambiental é bem abrupta e bem, às vezes, não esperada. Então, existem algumas variações ambientais que são aleatórias, que a gente chama de estocástica. Independente do tamanho da população, são fatores independentes da densidade, então elas podem aumentar o risco de extinção local quando a população é muito pequena. Então, por exemplo, anos com uma seca muito prolongada, ela vai dar problema na população. Primeiro, ela vai diminuir a quantidade ou a disponibilidade de alimento para as lagartas, para as larvas. Então, por quê? Porque vai morrer se é um ano seco, pode morrer várias plantas, e várias dessas plantas podem ser a planta que a lagarta se alimenta, a planta que a gente chama de planta hospedeira. Tá? Então, com isso, pode extinguir populações de vários fragmentos só por causa desse fenômeno. Outra coisa super importante nesse trabalho: as borboletas vão estar presentes em apenas alguns desses sítios favoráveis. Então, tinha um conjunto de sítios favoráveis. Vamos dizer que eu tinha 1.000 sítios favoráveis. E ela só se encontra em 500. Então, ela tem mais ou menos uma porcentagem de ocupação, mas nem todos os fragmentos, os sítios favoráveis, estão ocupados. Então, sempre, a qualquer momento, há algum fragmento de mata desocupado. Foi outra coisa que ele encontrou lá. Então, pode ver aí que tem alguns sítios em preto e alguns sítios em cinza que tem uma variação do nível de qualidade das manchas. Tá? Às vezes é a quantidade de comida, às vezes é a qualidade da comida, tá? Depende do que ele chama de qualidade, mas ele mediu isso e viu que tem uma diferença de qualidade aí entre eles. Então pode ser que todos os sítios muito melhores favoráveis estejam ocupados e os sítios intermediários, nem todos eles estejam ocupados. Ele também notou que as populações então estão conectadas através da dispersão, então tem um certo número de indivíduos que são migrantes
e aí ele pôde caracterizar essas populações como metapopulação, tá? E ele viu que, como há essa dispersão, como há indivíduos que migram de uma população para outra, esses indivíduos migrantes ou eles vão fundar uma nova população, eles vão chegar numa mancha, num fragmento que houve uma extinção local, ou que nunca houve indivíduos daquela população, e esses indivíduos vão chegar lá e fundar essa nova população. Ou eles vão se juntar a populações que são pré-existentes. Então, a população que já existia, ele vai lá e se encaixa no grupo de novo. Outra coisa que eles viram, que cada fragmento, além de ter migração entre eles, entre alguns deles, as populações, as dinâmicas das populações são relativamente independentes de cada fragmento. Então não é aquela junção, esses dois fragmentos, mesmo eles estando separados geograficamente, a dinâmica populacional é tão parecida que a gente pode considerar como uma população única. Não, eles não viram nenhum caso desse. Então, extinções em alguns podem ser compensadas por recolonizações em outros. O que ele viu? Que a persistência de uma população dessa espécie de borboleta a longo prazo vai depender de ter várias populações próximas, relativamente próximas, para você garantir esse fluxo de indivíduos entre os fragmentos. Quer dizer, é importante ter esse fluxo de indivíduos. Outra coisa importante, se ele não tivesse detectado essas populações, são na verdade parte de uma metapopulação só. Se, por falta de estudo, por falta de informação biológica, eles entendessem ou não soubessem que faria parte de uma metapopulação, eles considerassem cada população de um fragmento como população isolada, como população única. Ele estaria pressupondo que todos os indivíduos de uma subpopulação seriam capazes de colonizar qualquer fragmento e colonizar qualquer fragmento a qualquer distância. E, na verdade, não é certo isso, porque metapopulação tem outras explicações. Se eu estivesse pensando e considerando ela como uma população única, uma possível estratégia de manejo que você vai priorizar alguns fragmentos. Então, vou priorizar os maiores, vou priorizar esse lado daqui porque o outro lado eu posso explorar economicamente. Então, eu vou considerar tamanhos de fragmentos diferentes para ter uma heterogeneidade, blá, 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 blá. Mas se você não souber que é uma metapopulação e pegar alguns fragmentos só, ela pode entrar em colapso mais tarde, pode ter uma extinção regional, porque você não vai estar liberando sítios não ocupados, sítios favoráveis não ocupados, para ter essa chance de recolonização e a chance de extinção. Então, como a estrutura é metapopulacional, o aumento ou a persistência das populações ao longo do tempo dependem de fragmentos que estão povoados e fragmentos que não estão povoados, estão despovoados temporariamente. O segundo exemplo é um exemplo agora com patos. Tá? Então, é um estudo feito no Canadá com patos arlequim. Então, o artigo está aqui, quem quiser conferir. Então, os patos são esses. Então, ocorrem lá na costa do Canadá, parte dos Estados Unidos e Alasca também. E o que os resultados do estudo sugerem? Então, eles viram que as populações são parte, na verdade, de uma metapopulação mesmo, né? Então, não pode se considerar cada população isolada, deve-se considerar uma escala mais regional o que está acontecendo com a migração e a dinâmica dessas populações. Então, eles viram o seguinte: baixas taxas anuais de movimento entre o extremo norte, onde eles estavam estudando, e o sul desse estreito de Geórgia. E essa baixa taxa anual desses dois lugares, tanto para machos quanto para fêmea, tinha esse mesmo resultado. Então, como eu falei, eles viram que era uma metapopulação que estava ocorrendo mesmo e que essa informação é super importante para eles tentarem o manejo, tá? Em uma escala mais geográfica. E eles viram então que existia uma classe ontogenética, que eles estão chamando de subadultos, que seria vulnerável, né? É uma classe ontogenética
que tem baixa taxa de sobrevivência comparado com as outras taxas. Também descobriram que o movimento de cada classe vai diminuindo. Então, e vai diminuindo com a idade. Então, quando você está numa classe de estrutura ontogenética mais jovem, a chance de você migrar é maior. E conforme o tempo vai passando de estágio para outra, para uma classe ontogenética para outra, a chance de você migrar é menor. Então, aqui na direita tem dois gráficos, tá? O gráfico de cima falando de todas as estações, o gráfico de baixo está falando especificamente do meio do inverno. Então, que gráfico é esse? Cada uma, no eixo X aí tem um número de 1 a 4, que seriam as idades, seriam as classes ontogenéticas. Então, a classe mais nova seria a classe 1, a classe mais velha seria a classe 4. E no eixo Y, o eixo da esquerda aqui, seria a distância em quilômetros que houve a movimentação. Então, vocês veem que essa bolinha preta no meio do gráfico seria a média e esse tracinho para cima e para baixo seria um desvio padrão. Quanto está variando essa média? Você vê que tanto quando soma todas as estações, que é o gráfico de cima, quanto quando a gente está falando apenas do meio do inverno, está sempre vendo que conforme vai passando as classes ontogenéticas, a chance de movimentar ou a distância movimentada vai diminuindo. Então, eles descobrindo que aquela população de pato arlequim era realmente uma metapopulação, foi importante porque eles passaram ou trocaram foco de uma ou algumas populações locais para agora tentar fazer a persistência da metapopulação inteira ou parte dessa metapopulação para que não ocorra uma extinção regional. Então, a teoria da metapopulação foi muito importante porque então, trouxe todo um corpo teórico sobre isso, então trouxe novas chances, novas perspectivas para a estratégia da conservação das espécies, a conservação de algum bioma especificamente. Tá? Porque, de acordo com a teoria, para que você tenha uma maior chance de fazer com que aquela metapopulação persista num determinado local por um longo prazo, você tem que ter duas coisas. Primeiro, manchas, uma fração dessas manchas ocupadas. Algumas manchas, que são sítios favoráveis, têm que estar ocupadas. E também, algumas manchas precisam estar desocupadas. Então, você tem que proteger um conjunto de manchas ocupadas e também um conjunto de manchas desocupadas. Por quê? Tem que ter a chance das populações trocarem de sítios, porque num ano os sítios estão mais favoráveis aqui, pode ser que no outro ano, outra década, no sítio que estava desocupado passe a ficar favorável e o sítio que estava ocupado passe a ficar desfavorável. Então, essa chance de colonizar outros locais precisa estar assegurado nesse plano de manejo aí. Então, a partir do momento que aumentou o conhecimento, também aumentou a dificuldade de você justificar, por exemplo, para o tomador de decisão, justificar para quem tem o dinheiro, conservar manchas que ainda não estão ocupadas, porque é importante que no futuro isso vai ter que ter. Tá? Então essa é uma dificuldade a mais. Então ele vai gastar mais dinheiro para a sensação de proteção pequena. Eu estou protegendo aqueles fragmentos ali que nem tem esse indivíduo. Por que eu estou fazendo isso? Então os esforços de preservação não devem ser mais centralizados ou centrados em manchas específicas, manchas de hábitats individuais. Tá? Então vai ter que estar centrado no conjunto, na paisagem ou no conjunto de várias manchas ao mesmo tempo. Vamos então falar do estudo de caso, aquele estudo de caso das duas espécies, da ave e de planta, né? Que a gente estava acompanhando. Então o que o biólogo descobriu sobre as espécies ameaçadas no estudo de caso? Então vamos fechar nessa aula esse estudo de caso. Então, para a ave, para a cara de cão, não tem metapopulação. Descobriram então que a população é apenas uma população de dinâmica própria, população local, onde não tem muita movimentação entre as populações. Então eles fizeram na população de cara de cão um diagrama de loop
para mostrar todas aquelas taxas de persistência, de passagem de classe e de fertilidade. Eles dividiram a população em 6 classes, então ovo, ninhego, jovem 1, jovem 2, adulto não reprodutivo e adulto reprodutivo, e calculando todas as taxas, os cálculos, eles descobriram um lambda igual a 1,02. Descobriram então uma taxa finita de crescimento, que é o lambda, de 1, praticamente, arredondando. Então, se é de 1, significa que a população ficou estável no período em que eles calcularam. Mas, então, ou ela está estável ou ela está levemente tendendo ao crescimento. Mas como que está praticamente 1, pode falar que ela é estável. Tá. Outra coisa importante, vendo as taxas, eles detectaram que as fases mais críticas seriam essas 4 primeiras aí: ovo, ninhego, jovem 1, jovem 2. Como é que eles chegaram a essa conclusão das fases mais críticas? Ora, eles fizeram as matrizes, fizeram as taxas das matrizes e no diagrama de loop eles só botaram isso aí. Então, como é que a gente sabe? A gente sabe que existe uma coisa chamada sobrevivência. O que é? Como é que a gente sabe ou a gente calcula quantos indivíduos sobreviveram? Então, os indivíduos que sobreviveram foram aqueles que permaneceram ou passaram de classe. Quem não permaneceu na mesma classe e nem passou de classe, ele morreu. Então, vamos ver aí o caso do ovo. Então, esse quadradinho vermelho. Então, o ovo tem uma setinha que vai e volta da mesma classe, que 0,02. Significa que 2% dos indivíduos, dos ovos, eles permanecem como ovos no ano seguinte. E uma setinha que vai de ovo para ninhego de 0,18, ou 18% dos indivíduos ou dos ovos passam para ninhego. Se a gente somar 18 com 2, dá 20. Então, 20% de sobrevivência dos ovos. Os outros 80% vão morrer. Então, uma fase que tem uma alta mortalidade. Próxima fase, próxima classe, é o ninhego. Então, ele tem 4% de chance de ficar e 23% de chance de passar para a próxima classe, que seria jovem 1, depois de um ano. Então ele tem a chance de sobrevivência, a taxa de sobrevivência de 27%. Então tem mais de 70%, 73% de chance de morte. Próxima classe ou fase ontogenética seria jovem 1. Então teriam 28% de chance de sobrevivência. Então 72% de chance de mortalidade. Dos indivíduos estão morrendo. Então outra alta mortalidade. E por último, a alta mortalidade do jovem 2, que seria cerca de 50%. As outras duas classes, adulto não reprodutivo, a taxa de sobrevivência é 99% e do adulto reprodutivo é de 93%. Então já tem os indivíduos que chegam a essas duas classes ontogenéticas de adulto não reprodutivos e adulto reprodutivos já estão meio salvos, vamos dizer assim, da mortalidade. Então, só lembrar que o adulto reprodutivo aqui em amarelo, a taxa adulto reprodutivo, ele não passa para a próxima classe porque ele é a última classe ontogenética. Então ele tem 93% de chance de ficar ou então morre. E tem, o que é esse 0,23 aí que passa para ovo? Então ele passa para ovo é que ele produz ovos. Então é a fecundidade dele, então é 23% de fecundidade. Então essa seria a estrutura etária que eles encontraram também, a quantidade de indivíduos de cara de cão de 6 idades diferentes. E a estrutura ontogenética, como a gente já tinha visto. Então, qual é a solução para translocar o cara de cão? Tem que translocar os animais respeitando a estrutura ontogenética que eles encontraram e principalmente tentando proteger as fases mais críticas. Se ele translocar naquela proporção que ele encontra naturalmente de ovos, ninhegos, jovem 1, jovem 2 e adultos não reprodutivos e adultos reprodutivos, com a mesma proporção, a chance de dar certo essa translocação aumenta, e se ele der uma proteção extra para as fases críticas, melhor ainda. E o caso da planta? Bom, eles descobriram que a planta ela ocupa afloramentos de bauxita que tem no solo. Você não consegue ver, mas se você medir e quantificar, tem um afloramento de bauxita. Então, alguns afloramentos estão ocupados por essa planta
e outros afloramentos de bauxita não estão ocupados. Eles viram que a planta, o morangue-vi, ele tem uma estrutura de metapopulação. Algumas populações dentro dessa metapopulação apresentam um crescimento positivo, ou seja, os indivíduos estão crescendo, tem mais indivíduos, né, durante o tempo, e algumas populações estão decrescendo. E aí tá a estrutura ontogenética em cima, nesse gráfico de cima, da planta, tá? Então, a quantidade de indivíduos nessas seis classes ontogenéticas, e embaixo, uma estrutura espacial agregada, mostram em vermelho, as manchas em vermelho seriam, então, o afloramento de bauxita, então seriam os sítios favoráveis, e o pontinho preto seria um grupo de 100 indivíduos que foram encontrados no morangue-vi. Então, você repara que não tem pontinho preto fora de mancha vermelha. Então, o morangue-vi só ocorre em afloramento de bauxita. O sítio favorável para essa planta seria afloramento de bauxita. E repare que tem algumas manchas vermelhas que não têm pontinho preto. Ou seja, existem sítios favoráveis que estão desocupados. Então aí eles calcularam as taxas de movimentação entre as manchas de afloramento de bauxita. Então eles veem que tem taxas diferentes aí. Essas duas populações que estão mostrando aí em círculo vermelho, por ter taxa de movimentação muito alta, 90% dos indivíduos passam de um lugar para o outro, então provavelmente é a mesma população, porque o fluxo de indivíduos é muito grande, provavelmente essas duas populações elas influenciam entre si as suas dinâmicas. Então, apesar de estar espacialmente isolados, elas podem ser consideradas uma população só. E essas duas populações, conjunto das duas de baixo e aquelas de cima, provavelmente são as populações fontes pela quantidade de indivíduos que eles enviam para outras manchas. Aquela, por exemplo, pode ser considerada uma população dreno, porque recebe muitos indivíduos e não permanece nenhum indivíduo ali, ou permanece muito pouco, já que a bolinha preta só conta a partir de 100 indivíduos. Tá? Qual é a solução para translocar o morangue-vi com sucesso para uma outra área, tirar dessa área que vai ser inundada e translocar para uma área e tentar preservar essa espécie em outro local? Vai ter que se considerar afloramento de bauxita, então não adianta plantar morangue-vi sem ser afloramento de bauxita, porque ela não vai sobreviver. E precisa manter aquela estrutura que estava falando lá no exemplo do pato arlequim e da borboleta também. Precisa preservar alguns afloramentos de bauxita que estejam desocupados e ocupar outros afloramentos de bauxita para ter, ao longo do tempo, aquela chance de extinção local e recolorização de mancha. Uma mancha que é favorável hoje pode não estar favorável daqui a 10 anos. E o contrário, para a mancha que não está tão favorável hoje, pode estar altamente favorável daqui a 10, 15 anos. Então tem que ter essa taxa de ocupação e taxa de sítios vazios, sítios favoráveis vazios, para que a dinâmica da metapopulação aconteça e a chance de persistir ao longo do tempo aumente. Tá? Então era isso que eu queria falar sobre essa aula. Até a aula que vem. Tchau, tchau.